Mensagem da pedra. O inimigo, ele, ele coloca pedras na nossa vida para a gente carregar. E ele começa com uma pedra para a gente carregar e vai botando outra. E você carrega, né? E aí ele bota outra, você continua carregando, vai botando outra e outra e outra e outra. E a gente vai carregando as pedras ao longo do tempo, né? Ao longo do caminho. E vai colocando pedras, muitas pedras para a gente carregar. Só que a gente vai se curvando devido ao peso, a gente vai se curvando e olhando para baixo. Se curvando e olhando para baixo. Até que chega um dia que, quando ele coloca aquela pedrinha pequenininha, a menor pedrinha que for, você já não aguenta mais de tanto peso. E aí você estoura, né? Você não aguenta mais tanto peso que você carrega ao longo da vida. Ao longo da sua vida, você fica carregando tantas pedras. E o Senhor Jesus, ele não quer que a gente carregue pedras. Ele fez a gente para ser livres. O Senhor Jesus veio para nos libertar dessas pedras. É muito peso, né, que ao longo da vida a gente vai carregando. É uma mágoa aqui, uma tristeza ali, uma decepção aqui, uma angústia ali. E a gente vai juntando aquilo, né? A gente vai juntando aquele monte de mágoas, de decepção, de tristeza que fizeram com a gente. Até que chega um ponto que a gente não aguenta mais. E a gente é tanto peso que a gente quer acabar com a nossa própria vida. Para a gente se livrar daquele peso que a gente carrega. Para a gente se livrar daquele peso. É a última pedrinha que ele bota. E a gente não aguenta mais, porque a gente já está encurvado. E o que o Senhor falou comigo, que quando a gente está carregando esse monte de pedras, a gente se encurva e começa a olhar para baixo. A palavra de Deus diz para a gente não olhar para baixo, né? Não olhar para baixo, olhar para cima, porque é de cima que vem o nosso socorro, é do alto que vem o nosso socorro, né? O salmista falou: é, eu olho, da onde me vem o meu socorro? Eu olho, ele percebeu que o socorro dele não ia vir dos homens, de quem estava perto. Ele teve essa clareza, que o socorro dele ia vir do céu. E quem que está carregando pedra não tem essa clareza que o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, né? A gente fica buscando socorro nas coisas da terra, né? No médico, num parente, num amigo, num esposo, num namorado. E a gente vai se apegando a esse. E a gente vai querendo que aquelas pessoas ali que estão no nosso lado nos ajudem. Mas a palavra diz para a gente olhar para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro. E como eu te falei, o Senhor nos fez para sermos livres e não carregadores de peso, de mágoa, né? Se o Senhor verdadeiramente vos libertar, seremos livres. Ah, essas cargas, somente Deus pode tirar. E o Senhor nos ensina como nos livrar dessas cargas, através da oração do Pai Nosso. Ele vai falando, né? A oração do Pai Nosso vai agradecendo, vai falando, e tem um pedaço dela que fala, perdoa, né? Para a gente perdoar. Porque eles não, Jesus, quando estava na cruz, falou isso, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, o Senhor Jesus nos ensina a perdoar quem tem nos ofendido. Essa, essa é a, essa é a cura da depressão. A depressão é a falta de perdão do passado. Ah, eu estou em depressão. Aquela pessoa, ela tem muita mágoa do passado e ela precisa perdoar o passado. É importante. Essa mensagem da pedra fala do perdão, que nós temos que perdoar o nosso passado. E eu descobri que quando eu perdoei, tem uma passagem na Bíblia que fala que meus ossos secaram enquanto eu me calei.
né? Enquanto eu me calei, meus ossos secaram. E os ossos da gente realmente seca, no natural e no espiritual. A gente fica doente, a gente fica doente, a gente fica amargo. Perdoar não é, perdoar não é você ficar atrás da pata do boi, não. Você não precisa ficar atrás da pata do boi, porque o boi vai voltar a te dar um coice, né? O boi vai te dar um coice de novo. Mas perdoar é você não carregar aquela pedra, aquele peso. E é muito lindo isso, porque Deus veio para nos libertar. Jesus é o Salvador. Salvador é aquele que salva. Salvador é aquele que salva. Jesus é o nosso libertador. Libertador é aquele que liberta. Então, a gente às vezes tem que parar. Outra coisa que eu achei linda no perdão, que muitas vezes aquela pessoa, ela nem estava em si, nem era ela. Muitas vezes ela foi usada. Quantas vezes a gente já viu uma pessoa ser usada pelo inimigo para poder nos falar alguma coisa, nos chamar atenção? Você vê que depois que o inimigo vai embora, ela volta a ser uma pessoa bacana, uma pessoa legal, né? Então Jesus fala, eu acho lindo que quando ele estava na cruz, aquelas pessoas estavam rindo, acusando ele, e ele falou para Deus, aquelas pessoas não estavam no natural. Aquelas pessoas que estavam rindo, zombando dele, não era elas que estavam zombando, né? Então, Jesus falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando alguém nos magoa, eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que eles estão cometendo, entendeu? Porque a mágoa, essas coisas que as pessoas fazem com a gente, paralisam a gente, né? Paralisam. Mas o Senhor não quer que a gente fique paralisado. Por isso que é importante a gente perdoar, para a gente seguir em frente. É importante a gente perdoar, para a gente poder olhar para o alto, que lá que vai vir o nosso socorro, é do alto. O salmista falou, é do alto que vai vir meu socorro. É do alto que vem o nosso socorro, a nossa libertação. É do alto que vem. O Senhor veio para tirar todas essas pedras. E outra coisa, essas pedras são colocadas nas nossas costas e acorrentadas no nosso pé. Cada passo que a gente dá é acorrentado. Satanás faz isso. Além de botar o peso, ainda acorrenta no nosso pé. É muito difícil, irmãs, carregar tantas pedras nessa vida. A gente não aguenta, a gente paralisa. É muito peso. No início a gente vai vivendo, né? Mas Satanás vai colocando mais e mais e mais e mais. E a gente tem que combater com a palavra de Deus. A gente tem que combater com a palavra de Deus. Que o Senhor fala para a gente perdoar, olhar para o alto, continuar caminhando, continuar ouvindo a voz dele. Eu tenho aprendido que o Senhor, ele fala conosco ouvindo a voz do Senhor, né? Satanás, ele trabalha na nossa vista. Aquilo que a gente vê. Às vezes a gente vê uma coisa e se escandaliza. Às vezes a gente... É pelos olhos que Satanás vai colocando as teias, as pedras, né? Mas o Senhor veio para desfazer toda a obra de Satanás. Amém? Outra coisa também que eu reparei, que quando a gente olha por Jesus, ele sempre te pergunta, né? Ele não invade, é uma decisão, né? Nós temos que decidir nosso caminho, decidir viver com Cristo, é decisão todo momento, né? Escolhas. Escolher, tá buscando diariamente, né? Ter uma vida. É decisão. Eu decidi perdoar. Jesus, ele decidiu perdoar aquelas pessoas que estavam ofendendo ele. A gente precisa decidir perdoar, né? Como eu falei, da pata do boi. Você não precisa ficar ali. Mas você tem que entender que aquele boi tem uma patada, porque ele foi usado, né? Para te dar aquela patada. Mas você não precisa ficar ali atrás dele, né? Para levar outra patada.
mas que não fique com raiva daquele boi. E eu queria falar uma coisa. Quando a gente leva uma patada, aquilo dói muito. E a gente acaba ficando agressivo. A gente se torna uma pessoa extremamente agressiva e a gente quer agredir também, né? Eu reparei que quando eu levei muitas patadas, né, do boi, eu me tornei uma pessoa amarga, agressiva e Deus não quer que a gente se torne uma pessoa, porque a gente vai agredir também lá na frente, né? O Senhor fala, não pague o mal com o mal, né? Pague o mal com o bem. É isso que ele nos ensina. É, não está revidando, né? Não está revidando. Entregar para Deus, como a senhora orou, entregar tudo a Deus. Entregar, né? Pedir para Deus também tirar essa pedra da nossa vida. Amém?